Doutora, nos ouve agora? Estou. Ah, que bom, que bom. Doutora, a gente estava falando sobre a ozonioterapia, a Covid-19, né? Tantas pessoas preocupadas, mas as pessoas também querem saber das evidências científicas, não ainda no caso da Covid, mas de forma geral, como a senhora explicava, no tratamento, a senhora falou da questão de germinicida, é isso, né? Enfim, mas as evidências científicas, por favor. Então, a terapia, ela é uma técnica utilizada há muito tempo, desde o final do século XIX, e aí nós temos essa produção de gás, né, uma mistura gasosa, oxigênio e ozônio, que é utilizado para fins medicinais. Então, nós usamos ozônio para feridas, tratamento de feridas, para cicatrização em geral, né, problemas de cicatrização, dores, é muito potente a ação analgésica do ozônio, para a regulação de processos inflamatórios também e alérgicos, e também para problemas vasculares, né? O ozônio ele tem a capacidade de liberar oxigênio nos tecidos, deixar o sangue mais fluido, e tem várias outras ações, e basicamente ele faz duas ações muito importantes a nível celular, que é aumentar a atividade, a função de um sistema chamado NRF2, que controla 220 genes. Isso explica por que o ozônio é tão eficiente em tantas doenças diferentes, aparentemente diferentes, né? E também ele regula o sistema antioxidante, ele aumenta a atividade de três enzimas intracelulares muito importantes para fazer que o organismo se adapte ao estresse oxidativo. Então, isso aí é fundamental para garantir a saúde, né? E são mecanismos importantes, além de ativar o sistema de produção de interferões, que é o principal mecanismo de ação antiviral. Então, na COVID, é fundamental que deveria, né, já estar adotado no Brasil, e nós estamos preparando uma pesquisa que vai iniciar essa semana no Rio Grande do Sul, exatamente a aplicação do ozônio em pacientes graves e ambulatoriais também. Doutora, qual que são os principais desafios de implementação da ozonoterapia aqui no Brasil? O principal desafio é, na verdade, o Conselho Federal de Medicina, né? Para falar bem a verdade, a ozonoterapia já está regulamentada em todas as autarquias federais, todos os conselhos profissionais de profissão da saúde, e, infelizmente, somente no Conselho Federal de Medicina existe um movimento para dizer que a ozonoterapia é um procedimento experimental, o que não é verdade, né? No mundo, em quase 50 países, a ozonoterapia é um procedimento médico legítimo, oficial, né? Inclusive, eu ajudei a elaborar um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados agora, foi aprovado por unanimidade no Senado em 2017, e esse projeto foi objeto de uma visita técnica de 6 deputados a Portugal, né? Viram 2 hospitais onde a ozonoterapia está no sistema público de saúde, e, infelizmente, até hoje, a deputada, que é a relatora responsável, não apresentou a relatoria. Então, nós vemos uma junção de forças para manter a ozonoterapia na geladeira, na verdade, acho que está até no freezer, por conta de vários interesses e pressões, conflitos de interesse, né, relacionados diretamente ao presidente do Conselho Federal de Medicina. Então, infelizmente, nós temos o órgão que regula a profissão médica, a ética médica, dirigida por um indivíduo que não tem condições de estar nesse posto, está interferindo diretamente nesse tipo de decisão, nesse tipo de aprovação. Doutora, a gente viu aí no noticiário recente falando do tratamento contra a Covid, né, usando ozônio, enfim. Mas eu queria saber o seguinte, o que vocês já têm de confirmado e se utilizaria num tratamento preventivo ou no tratamento quando a pessoa já está com a Covid-19? Nos 2 casos, inclusive também no pós-Covid, né?
A ozonoterapia começou a ser utilizada, o primeiro caso foi descrito de utilização da ozonoterapia na China, né, em março, publicado em abril, e depois disso, vários outros países começaram a publicar também. Por exemplo, a Itália, Espanha, né, o Peru, agora tem uma casuística enorme de muitos pacientes tratados em UTI e em ambulatório. Por quê? Porque exatamente em função desses mecanismos de ação que eu expliquei anteriormente, a ozonoterapia tem uma utilidade assim, importantíssima no tratamento desses pacientes em todas as fases da COVID. E o mais importante é que várias pessoas, vários pacientes que sobrevivem ou que têm uma COVID relativamente leve, mas que depois de 2 meses apresentam complicações, podem ser beneficiados também, porque o ozônio tem uma propriedade de liberar fatores de regeneração em vários tecidos. Então, nós temos pacientes agora apresentando lesões de pulmão, de rim, né, de coração, sistema nervoso. Ontem mesmo eu vi uma matéria falando da deputada Maria Gabrilli, que está apresentando lesões neurológicas. Seguramente poderia se beneficiar bastante da ozonoterapia nessa fase, no pós-Covid, porque todos os mecanismos são complementares à ação do tratamento convencional. Então, a ideia é somar o potencial para otimizar a possibilidade de cura desses pacientes. Doutora, fala uma coisa, quais são as outras doenças que podem também ser tratadas com ozonoterapia? A doença mais conhecida é a dor lombar, hérnia de disco, né? É o que mais tem evidência científica. Aproveitando, todas essas informações estão publicadas no site da nossa sociedade, Sociedade Brasileira de Ozonoterapia Médica, SOBOM, www.sobom.com.br. Lá os artigos sobre a COVID estão disponíveis para download. Nós temos a maior biblioteca online disponível com mais de 3.600 artigos para os associados, e nós participamos da elaboração do mapa de evidências científicas, que foi elaborado pela BIREM, a Biblioteca Virtual de Saúde, que é ligada à Organização Pan-Americana de Saúde e à OMS, e nós vimos as evidências científicas estão lá publicadas no site, né, da OPAS, exatamente em hérnia de disco, lombalgia, em feridas e em osteoartrose e dor articular de joelho. Doutora, eu queria saber sobre os cuidados, porque assim, a gente sabe que a ozonioterapia, ela é um tratamento um pouco caro, assim, no sentido de que você precisa, me parece que tem um equipamento para você gerar esse ozônio, né? Então não é qualquer clínica que vai ter essa possibilidade, né? É um tratamento caro? Pelo contrário, a máquina, o equipamento gerador de ozônio, é um equipamento acessível, né? Nós fizemos um estudo para o Ministério da Saúde, para uma outra ONG ligada à ONU, né? Nós estamos participando de vários processos seletivos para a implantação de centros de ozonoterapia no sistema público de saúde. Então, nós não, exatamente pelo contrário, você vê, tem vários equipamentos usados na área médica que custam mais de $1 milhão, né? Por exemplo, máquinas de ressonância, de tomografia de alta geração, enquanto que um aparelho gerador de ozônio medicinal, ele custa aqui no Brasil, em torno de R$13 mil, né? Uma máquina que você utiliza para várias funções. Então, realmente não é caro. E nós fizemos um estudo de viabilidade econômica, comentando sobre esses aspectos, exatamente essa economia que pode ser gerada no sistema público de saúde a partir da implantação da ozonoterapia. Então, o que nós temos assim, é um custo médio de procedimento para essa conta, considerando basicamente os insumos e vendo que você tem já funcionários na rede pública, você já tem a estrutura, um ambiente que pode ser perfeitamente aproveitado. Nós temos um custo calculado médio por procedimento, são vários tipos de procedimentos possíveis,
mas em torno de R$ 40. Então, é totalmente acessível e, inclusive, a professora Celina Ramalho é uma economista, doutora em Economia da Saúde da Fundação Getúlio Vargas. Ela fez um estudo de viabilidade econômica e concluiu que a ozonoterapia pode representar entre 20% a 80% de economia dos recursos do SUS, inclusive em doenças que são extremamente custosas para a população, né, para o nosso bolso, de todos nós, que é, por exemplo, a artrite reumatoide. A artrite reumatoide, no estudo da professora Celina Ramalho, consome cerca de 11% do orçamento do SUS. E nós sabemos que apenas, entre aspas, apenas, né, mas cerca de 1 milhão de pessoas da nossa população de 213 milhões. Então, é uma economia potencial muito grande, porque a maioria dos medicamentos usados em artrite reumatoide, que chegam a custar 18, 20 mil por paciente por mês, nós podemos utilizar a ozonoterapia de forma complementar, evitando a progressão da doença, porque uma das ações que o ozônio faz é exatamente interferir no TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa. Essa substância é uma substância altamente inflamatória que está aumentada nos pacientes com artrite reumatoide. Então, nós temos essa situação de economia potencial muito grande no SUS. Esse é um outro fator, né, que existem várias forças contrárias, porque, obviamente, muita gente ganha muito dinheiro com curativos, com medicamentos caros, esses medicamentos biológicos para artrite reumatoide, por exemplo, e nós sabemos como isso funciona, e, obviamente, muita gente interessada em bloquear a incorporação real pela medicina da ozonoterapia. Doutora, quando a senhora fala em ozonoterapia, me vem à mente a acupuntura, né? Que durante um tempo a classe quis que fosse colocada junto ao Sistema Único de Saúde e hoje está no SUS, mas até hoje há cientistas que dizem que, enfim, não há comprovação da sua evidência, né? E a senhora fala que futuramente pode ser colocada e luta para que a ozonoterapia também possa ser incorporada pelo SUS. Mas a minha questão também é no seguinte sentido. Quais são os cuidados que quem vai passar por esse tratamento deve ter, né? Porque é a mesma coisa a acupuntura, a gente ouvia falar assim, olha, na China, enfim, as pessoas fazem faculdade de 2, 3 anos e começam a atuar. No Brasil, faz cursinho de 3 meses e já atua. Então, eu queria que a senhora desmistificasse um pouco, falasse um pouco dessa importância de ser profissionais qualificados para esse atendimento. Sim. Olha, a ozonoterapia, ela demanda conhecimento da área de saúde, principalmente de bioquímica e de fisiologia humanas, né? A ozonoterapia também é usada na veterinária e os veterinários também têm que conhecer ozonoterapia, né, essas matérias para realizar a ozonoterapia de forma segura. A única contraindicação absolutíssima da ozonoterapia é a deficiência de uma enzima chamada G6PD. É uma enzima conhecida como glicose 6-fosfato desidrogenase. Essa enzima, ela é uma característica genética que precisa ser dosada antes do início do tratamento. Agora, outras condições que podem ser contraindicações relativas, elas precisam ser resolvidas antes, né? E por esse motivo é importantíssimo que os profissionais que estão envolvidos com a ozonoterapia eles possam conhecer, ter uma boa formação. Então, hoje em dia no Brasil, os conselhos de profissão, tipo enfermagem, os dentistas, os biomédicos, a fisioterapia e a farmácia já estão com as suas categorias regulamentadas em relação à ozonoterapia, cada uma com uma regra, mas basicamente com essa preocupação de formar bons profissionais, né? E o que nós vemos é esse bloqueio para os médicos, que é realmente lamentável. Agora, um ponto muito importante que vale a pena colocar é que a ozonoterapia, se ela for entendida no modelo convencional de medicina convencional, realmente um médico tradicional tem uma certa dificuldade de entender, porque
nós médicos, nós fomos formados no conceito chamado modelo chave-fechadura da farmacologia normal, convencional, né? Então, existe um medicamento, existe um receptor e é preciso haver uma junção para que a reação química aconteça e o efeito esperado do medicamento. Alô? Doutora? Opa, sem problema. A gente vai voltando daqui a pouquinho, se a gente conseguir a comunicação de novo com a nossa entrevistada, Maria Emília Gadelha, que estava falando com a gente sobre a ozonioterapia, especialmente no tratamento contra a Covid-19, não é, Lília? Sim, Mas eu sim. estava